Descomplicando o casamento. Esta é a primeira ministração de uma série de 12 ministrações, onde eu vou estar falando sobre descomplicando várias áreas do casamento. E hoje eu vou falar de uma área muito sensível, descomplicando a comunicação. A palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 4, verso de número 9 e 10, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. A Bíblia está dizendo que é melhor serem dois. Algumas pessoas casadas há algum tempo diz: será que é melhor serem dois? Porque há muitos conflitos, não é? Batalhas intermináveis dentro de casa. E um ponto que a maioria dos casais não consegue resolver é a comunicação inteligente, a comunicação saudável. Eles estão praticando uma comunicação violenta, descomplicando a comunicação. Como conversar para resolver e não para vencer. Como conversar para resolver e não para vencer. A palavra do Senhor diz assim, Tiago capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Repete comigo. Pronto para ouvir. Isso. Tardio para falar. Todos. Tardio para falar. Agora, tardio para se irar. Nesse pequeno texto da Bíblia está uma aula para nós, não é? Ouvir, falar e irar-se. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Para você entender melhor tudo o que eu vou colocar aqui, deixa eu contar uma história, um fato ocorrido. Vou chamar esse casal, né, que veio em busca de aconselhamento de Ricardo e Cláudia, nomes fictícios. Eles chegaram no meu escritório depois de 8 anos de casamento. Eles estavam casados há 8 anos. E a queixa era sempre a mesma. A gente não se entende mais. Só que, enquanto conversávamos, eu percebi algo curioso. Os dois falavam muito bem. Ricardo argumentava com clareza. Cláudia expunha os fatos com precisão. O problema não era o vocabulário. Não, o problema não era o vocabulário. Era que os dois entravam em cada conversa como num tribunal, prontos para apresentar provas, refutar o argumento do outro e sair vencedores. Aqui está o problema de grande parte dos casais. Um dia, cansada, Cláudia disse uma frase que ficou comigo até hoje. Eu não quero mais ganhar de você. Eu só queria que, por uma vez, você me ouvisse até o fim, sem já estar pensando na resposta. Foi ali que a terapia mudou de direção. Não faltava inteligência ao casamento deles. Faltava um propósito diferente para a conversa. Se tem uma coisa que quase todo casal tem em comum, é isso. Eles sabem conversar. O problema não é a falta de palavras, é o propósito por trás delas. Vou repetir isso porque isso aqui é importante. É o propósito por trás das palavras que são ditas. Quantas vezes você entrou numa conversa com o seu cônjuge já blindado, pronto para se defender, pronto para provar que tinha razão? Olha, todos nós fomos treinados desde cedo a discutir para vencer, não é verdade? Desde criança, lembra da fase de criança que os pais, através às vezes do próprio exemplo, não é? Você tem que discutir de forma inteligente para vencer. Na escola, no trabalho, nas redes sociais. Ganhar o debate é o objetivo de quase todos.
Só que o casamento não é um debate. O casamento não é um debate. E se você trata seu cônjuge como adversário a ser vencido, mesmo quando você ganha a discussão, o casamento perde. Você ganhou a discussão, mas o seu casamento empobreceu, seu casamento está adoecendo, seu casamento está perdendo. O que adiantou? Hoje eu quero descomplicar isso com vocês. Como conversar para resolver e não para vencer? Guarda isso, escreve isso, marca isso. Como conversar, preste atenção, para resolver e não para vencer. E vou te mostrar 3 mudanças práticas que, se você aplicar, esta semana ainda, estas já vão transformar a forma como vocês se falam. Está pronto? Vamos para o primeiro ponto. Ouça para entender, não para responder. Toda vez que eu ouço a minha esposa, eu ouço meu filho, eu ouço a minha filha, eu procuro me esforçar para compreender. Eu não ouço já preparando, formulando uma resposta. A Bíblia diz assim, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. A primeira coisa que complica a comunicação de um casal é simples. A maioria de nós não ouve. Isso, a maioria de nós não ouve. A gente espera a vez de falar, enquanto o outro ainda está no meio da frase, a sua mente já está montando a defesa, já está escolhendo o contra-argumento. Gente, isso não é diálogo. É 2 monólogos disputando espaço. E o prejuízo disso é profundo. Seu cônjuge sente na pele que não importa o que ele disser. Você já decidiu o que vai responder. Isso mata a intimidade. Porque intimidade nasce de se sentir compreendido, não de ganhar um argumento. A Bíblia, com uma simplicidade que atravessa milênios, já resolvia isso. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago 1,19. Repare a ordem. Primeiro ouvir, só depois falar. Não é sobre ficar calado por educação. É sobre ouvir com o objetivo real de entender o coração do outro antes de formular qualquer resposta. O escritor Stephen Covey, um grande escritor, gosta dos seus livros. No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele resume exatamente esse erro que quase todo casal comete. A maioria das pessoas não ouve com a intenção de entender, ouve com a intenção de responder. Então, esta semana, presta atenção, escolha uma conversa difícil com o seu cônjuge e faça um experimento. Faça um experimento. Antes de responder qualquer coisa, repita com suas palavras o que você entendeu do que ele disse e pergunte: é isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo? Só depois do seu cônjuge confirmar, você fala a sua parte. Olha, aí você mostra que ouviu, mais preocupado em compreender do que responder. Segundo ponto muito importante: fale a verdade com amor, não para ferir. Ei, maridão, esposa, fale a verdade com amor, não para ferir. Olha o que a Bíblia diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Preste atenção, muito importante. Aqui está uma segunda coisa que complica, é o oposto do silêncio, é a boca solta demais. Vou repetir, é a boca solta demais.
Tem casais que aprendem a ouvir, mas não aprendem a falar sem cortar, não é? Sem cortar. Eles falam a verdade sim, mas usam a verdade como faca. Porque é uma verdade dita sem amor, pô. Sem misericórdia, sem compaixão, sem sensibilidade, usando o tom errado, entendeu? E Paulo diz, seguindo a verdade em amor. E ainda, quem está falando diz, eu só estou sendo sincero, eu só estou sendo sincera. Aí vira desculpa para ferir. Gente, uma coisa é você ser sincero, ser honesto, ser claro, e outra coisa é você ferir, você ofender. O prejuízo aqui é sutil e perigoso. Seu cônjuge começa a ter medo de abrir o coração com você, porque sabe que qualquer fragilidade compartilhada pode virar munição na próxima briga. Você percebe como a gente precisa descomplicar isso? Aí o cônjuge passa a esconder, a se fechar. E o casamento vira dois estranhos educados morando na mesma casa. Será que o Espírito Santo não parou vocês dois aqui, para entender isso? A Bíblia não pede que a gente escolha entre verdade e amor. Ela pede as duas coisas juntas, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Sabe, uma coisa é você falar para o marido, você é um mentiroso. Ou então o marido para a esposa, você é uma mentirosa. Outra coisa é você falar, minha querida, meu amor, você está faltando com a verdade. Olha a diferença. Verdade sem amor é violência. Ouça, marido. Verdade sem amor é violência. Preste atenção. E amor sem verdade é ilusão. O casamento maduro exige as duas coisas ao mesmo tempo, na mesma frase. Eu gosto do que disse o Timothy Keller no seu livro O Significado do Casamento. Ele escreveu algo que vale reler sempre quando estivermos prestes a falar alguma coisa difícil com alguém que amamos. Ele diz assim, amor sem verdade é sentimentalismo. Ele nos apoia e nos afirma, mas nos mantém em negação sobre nossas falhas. Verdade sem amor é aspereza. Ei, verdade sem amor é aspereza. Ela nos dá informação, mas de um jeito que não conseguimos realmente ouvir. Então, preste atenção, marido, esposa, casal. Antes de dizer algo difícil para sua mulher, para o seu marido esta semana, faça uma pausa. Faça uma pausa. E pergunte a si mesmo, pergunte a si mesma, estou falando isso para edificar ou para descontar minha raiva? Será que eu estou falando isso para abençoar, para edificar, para agregar valor? Ou é para descontar minha raiva? Se a resposta for a segunda, espere. Respire fundo. Dá uma volta lá fora no jardim. Ore. E só fale quando conseguir dizer a mesma verdade com um tom que convide, não que ataque. Bom, ponto de número 3, muito importante, ponto número 3. Mas antes do ponto número 3, você já se inscreveu no meu canal? Não, você precisa se inscrever. Aqui embaixo tem um botão, tem um link, clica aí, tá? E se torne mais um inscrito do nosso canal. E quando você se inscreve, o YouTube entende que o nosso canal é relevante e manda a nossa mensagem para milhares e milhões de pessoas. Então faça isso agora e eu te agradeço pela sua colaboração para a gente ir mais longe com essa mensagem, ok? Ponto de número 3. Escolha o tom e o momento certo. Escolha o tom e o momento certo. A Bíblia diz assim, Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
A terceira coisa que complica e a gente precisa descomplicar não é o que se fala, é como e quando se fala. Presta atenção, não é o que se fala, é como e quando se fala. Você já reparou que a mesma frase dita em tons diferentes produz reações completamente diferentes? Eu costumo dizer que o tom que a gente usa pode mudar o sentido de uma frase. Por exemplo, você esqueceu de novo, pô. Olha só a diferença. Você esqueceu de novo. Agora, quando você diz, querida, você esqueceu de novo? Ô querido, você esqueceu de novo? Veja como você disse a mesma coisa de forma diferente. O conteúdo é idêntico. O que muda tudo é o tom, tá? E também o tempo. Discutir um assunto sério às 11 horas da noite, exausto, com fome, no meio de uma correria, é quase sempre um convite ao desastre. Oi, irmã, oi, irmão. Conversas difíceis não se tem às 10 horas, 11 horas. Conversas difíceis, a gente escolhe o melhor momento quando os dois estiverem descansados. De preferência, tipo, pela manhã, num sábado, sei lá, no domingo. No momento que vocês estão descansados. Sabe? Conversas que acontecem em um momento errado pode mais prejudicar do que ajudar. O prejuízo de ignorar isso é que casais que têm razão, mas escolhem o tom e o momento errado, transformam boas ideias em brigas desnecessárias. A sabedoria bíblica é cirúrgica aqui. A resposta branda desvia o furor. Olha que coisa extraordinária. A resposta branda, de forma assim que os dois ouçam, falem com inteligência emocional. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, Provérbios 15. Não é sobre suavizar a verdade até que ela desapareça. Não. É sobre entregar a verdade de um jeito que o outro consiga recebê-la no momento em que ele tem capacidade emocional para isso. Gary Chapman, autor daquele famoso livro As 5 Linguagens do Amor, ele descreve bem esse princípio ao falar sobre expressar mágoa e frustração dentro do casamento. Olha o que ele diz. As mesmas palavras expressas com uma voz alta e áspera não serão uma expressão de amor, mas uma expressão de condenação e julgamento. Então, vai aqui, uma orientação para os casais. Combine com o seu cônjuge, ainda esta semana, um horário de conversas difíceis, tá? Um horário para se ter conversas difíceis. Um momento em que os dois estejam descansados, sem pressa, sem celular por perto. E da próxima vez que sentir irritação subindo, pergunte: esse é o momento certo? E eu só quero desabafar agora. Eu me lembro que outro dia, eu acho que era já assim, não sei se era tarde ou era noite, e eu quis conversar com a minha esposa sobre uma questão, e ela foi sincera comigo. Eu estou irritado agora, não estou bem, e a gente pode conversar sobre isso no momento mais apropriado. Eu entendi perfeitamente, falei, ok, tá certíssima, vamos deixar passar, vamos dormir, descansar no outro momento. Isso aqui é poderoso, isso é extraordinário. Eu quero concluir essa primeira reflexão, e eu espero que você não perca nenhuma. São 12, não perca nenhuma. Comunicação não é sobre ter razão. Guarda isso. Ei, esposa, ô maridão, guarda isso. Comunicação não é sobre ter razão. É sobre construir. Construir junto uma verdade que os dois possam habitar. Ricardo e Cláudia, aquele casal que mencionei no início, levaram meses para desaprender o hábito de discutir para vencer. Mas um dia,
Cláudia me disse, quase emocionada, ontem discordamos de novo, mas pela primeira vez em anos ninguém saiu vencedor. Os dois saíram entendendo um ao outro. Isso é o casamento fazendo o que ele foi desenhado para fazer. Não produzir um campeão e um perdedor. Esse não é o propósito do casamento. Mas dois que aprendem a caminhar juntos. Mesmo quando pensam diferente. Eu tenho dito com certa frequência, qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. E essa é a pergunta. Ei, você, marido, está disposto a mudar? Ei, esposa, você está disposta a mudar? Se hoje sua comunicação virou um campo de batalha, saiba, não é tarde para trocar as armas por ouvidos e a vitória por entendimento. Que bom que você está comigo até agora. Antes de eu fazer uma oração, eu vou enviar para todos vocês, tá? 5 perguntas sobre o que eu falei hoje. E essas perguntas também é uma chamada para a ação. Eu vou enviar para todos vocês. Agora, para que vocês possam receber, vocês precisam entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, ó, tem aqui, ó, tá? O QR Code, tem o WhatsApp, o número, para vocês entrarem, ok? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp, Descomplicando o Casamento. Eu vou mandar 5 perguntas, tá bom? Eu quero que todos vocês respondam estas perguntas. E não perca por nada a reflexão, a aula de amanhã. Olha, eu não tenho dúvida, no final vocês vão ter muitas áreas do seu casamento descomplicadas. Agora, você que está comigo até agora, pode colocar o seu pedido de oração aqui, tá? E de repente a sua oração é, eu preciso ouvir mais, eu preciso falar melhor no momento certo, com o tom certo, eu preciso perdoar mais, eu não sei. Coloque o seu pedido de oração aqui. Vamos falar com Deus agora e eu quero crer que todos nós, em alguns momentos, precisamos de ajuda do Espírito Santo nessa área da comunicação, não é verdade? Senhor, reconhecemos que muitas vezes usamos as palavras para ferir quem mais amamos. E o silêncio para nos proteger em vez de amar. Ensina-nos a ouvir antes de falar, a falar a verdade com mansidão e a escolher o tom e o momento certos para cada conversa. Cure o que nossas palavras já feriram e forme em nós um casamento onde discordar nunca signifique deixar de amar. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Não perca por nada a aula, a reflexão de número 2. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Compartilhe agora esse vídeo com o máximo de casais, de pessoas que você puder, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho e até nossa próxima reflexão.